Vai conversar ao vivo agora com o treinador do Vasco, Maurício Barbieri. Nesse fim de semana, o Vasco encara o Flamengo. O Vasco já passou por 2 clássicos no estadual, perdeu do Fluminense e saiu muito elogiado de campo e derrotou o Botafogo. Agora o duelo contra o Flamengo nesse fim de semana. E eu já começo a entrevista perguntando ao Maurício Barbieri, depois de dar as boas-vindas, agradecer a presença dele no programa. É sempre um prazer conversar com o Barbieri. E já começo perguntando o que o jogo de domingo representa para este Vasco. Não historicamente o que é o clássico, mas para vocês, deste Vasco em reconstrução, o que o clássico desse fim de semana representa. Maurício Barbieri, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde André, todos os amigos aí, todos os ouvintes. Prazer estar participando, falando com vocês, sempre é um prazer. Em relação à sua pergunta, esquecendo todo esse contexto histórico que sempre é difícil esquecer, né, e deixar de lado todo esse ambiente que toma conta de um jogo desse tamanho, eu acho que para o Vasco é a oportunidade de enfrentar um grande adversário, de um adversário de nível, que independente de momento, de qualquer circunstância momentânea aí, é uma equipe de altíssimo nível, com excelentes jogadores, então é uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário e ver como é que a gente vai se comportar, como que a gente consegue se portar perante um adversário desse nível. Maurício, assim, o Vasco foi muito elogiado, inclusive eu estava no troca de passes naquele dia, né? Perdeu do Fluminense, mas fez na visão de todo mundo que estava no programa aquele dia, um belo jogo. Depois derrotou o Botafogo. A gente tem falado muito de como o Vasco está em clara evolução. Quem assiste ao Vasco no primeiro jogo da temporada e assiste ao Vasco agora enxerga uma clara evolução. Basta ver o que jogadores que não estavam rendendo bem no ano passado, como o Peck, o Alex Teixeira, estão jogando agora nesse time do Vasco. Mas eu pergunto a você, nesse cenário de reconstrução que o Vasco está passando, né, está montando um time novo para a temporada, é um outro time em relação ao ano passado. Você se sente menos pressionado do que o outro lado, que vem de um grau de exigência já maior, com o mesmo elenco do ano passado, campeão da América, vem de uma série de derrotas que impactaram muito lá no Flamengo. Você acha que o Vasco vai mais leve para esse jogo? Olha, eu acho que essa interpretação é uma interpretação possível, André, mas não é algo que eu tomo muito em consideração. Eu acho que são contextos e realidades diferentes. Agora, o desejo de fazer um grande jogo, de vencer, essa pressão positiva pelo resultado, a gente também tem. A gente quer no domingo fazer um grande jogo, quer derrotar o Flamengo, enfim, quer sair com uma grande vitória. Então, essa pressão que nós mesmos nos colocamos, ela também é uma pressão sadia e positiva. Eu acho que talvez, pelo momento e pelas circunstâncias, exista do outro lado uma pressão pelo resultado e tal, mas que assim que começa o jogo, até pela maturidade que os jogadores do lado de lá têm, o treinador e todo mundo, acaba ficando do lado de fora e o jogo acontece normalmente. Renata Mendonça. Barbieri, boa tarde, né? Bom dia não, 2h47, boa tarde. Eu queria te perguntar sobre, porque quando a gente olha para os últimos Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, o Vasco costumava ter uma postura mais defensiva contra o Flamengo, porque o Flamengo chegava sempre favorito ao jogo, e aí, enfim, por todo o elenco que o Flamengo tem, etc. E aí o Vasco costumava esperar um pouquinho mais e tentar jogar no contra-ataque. Acho que o contexto desse jogo é diferente pelo elenco que hoje o Vasco começa a ter, né, com toda a reformulação que aconteceu, e também porque tem como comandante você, que é um treinador que mesmo quando estava no Bragantino, que também era um time em tese, né, um elenco mais limitado com relação ao Flamengo, mas também buscava atacar, buscava manter suas características. Qual estratégia você pretende adotar para enfrentar esse Flamengo que, apesar de ainda não estar redondo nessa temporada, é um time muito forte, com muitos jogadores de qualidade, principalmente no ataque? Qual que é o seu pensamento para esse jogo? Esperar um pouquinho, ir para contra-ataque ou apertar a saída de bola desde o início? Como que você pensa esse jogo? Bom, boa tarde. A pergunta é muito boa, é muito pertinente. É difícil eu responder de forma simples e objetiva, porque para mim é importante considerar todo o contexto, né?
eu preciso fazer uma avaliação da equipe do Flamengo, entender os pontos fortes, e por isso eu posso até falar, é uma equipe que tem uma capacidade de decisão muito grande, tem um grande número de jogadores com capacidade de fazer a diferença e decidir, e ao mesmo tempo a gente precisa tentar respeitar a identidade que a gente vem construindo contra um adversário desse nível. Então a ideia é encontrar um equilíbrio, que a gente consiga manter a nossa identidade, que a gente consiga continuar sendo uma equipe intensa, uma equipe agressiva, que vai buscar o gol quando tiver a bola, mas que sem dúvida nenhuma a gente tem que ter cuidados para tentar minimizar ou atenuar os pontos fortes do Flamengo. Então eu não consigo te dar uma resposta objetiva, não vamos jogar assim ou assado. A ideia é que a gente encontre um equilíbrio para fazer um grande jogo, para fazer frente ao Flamengo e buscar a vitória. Losetti? Boa tarde, Barbieri. Prazer falar contigo de novo. No último jogo, sim, decisivo, valendo vaga que vocês fizeram, que foi contra o Trem, metade dos relacionados era nascida nesse século, né? Ou seja, tem no máximo aí 23 anos, os que já fizeram aniversário, idade olímpica, como a gente costuma chamar, e ainda não tinham o Andrei Santos, que vai estar à tua disposição pelo menos até o meio do ano, o Marlon Gomes e o Figueiredo, ou seja, esse número de jogadores nascidos nesse século de talentos deve aumentar até em algumas rodadas daqui para frente. Como é trabalhar com as naturais oscilações que um elenco com essa característica tende a oferecer e tende a ter ao longo da temporada. E também por isso eu queria que você falasse do Alex Teixeira, que me parece que começa o ano muito melhor do que terminou o ano passado, né? Um pouco mais de liberdade, jogando um pouco mais próximo do Pedro Raul, um jogador experiente, já com mais de 30 anos, e que eu imagino que também sirva como um pilar, não só técnico, mas para ajudar essa garotada toda. Boa tarde, Losetti. Prazer falar contigo sempre também. Em relação a esse grande número, né, de jovens, para mim sempre é uma satisfação especial poder trabalhar com jogadores que vêm nesse processo de transição, e é sempre importante lembrar que é um processo. Então não adianta muitas vezes o torcedor imaginar que você pega o garoto no sub-20 e joga ele aqui e está feita a transição e tudo vai correr, né? É um processo, cada ser humano é cada um deles reage num tempo diferente, assimila, amadurece. Então acho que o grande desafio é conseguir lidar com cada um deles como indivíduos realmente, entender que cada um tem o tempo. O André e o Marlon acabam tendo uma maturidade maior por ter tido essa experiência do sul-americano, por estar frequentando a seleção. O Eric Marcos vem num outro processo. Tem o Ryan, que estreou no último jogo, tem 16 anos. Então, assim, são jogadores diferentes. A oscilação que você citou, ela vai acontecer. E aí sempre o desafio é tentar conversar com eles, atenuar isso, fazer com que eles não sintam que as coisas não vão dar certo num eventual momento de baixa, que também eles consigam manter os pés no chão quando conseguem um rendimento dentro daquilo que eles esperam, como foi o gol do Eric contra o Trem, por exemplo. A conversa é mais no sentido de que eles entendam também que é um processo. Em alguns momentos eles vão começar os jogos, em outros momentos eles vão entrar no decorrer das partidas. Em alguns jogos vai encaixar melhor o jogo deles, em outros jogos não. E a gente vai ao longo do tempo procurando que eles sejam cada vez mais consistentes e melhores, né? Em relação ao Alex, eu acho que é um conjunto de fatores, sem dúvida nenhuma. Para essa temporada o Alex conseguiu ter um tempo de preparação maior, conseguiu se preparar com mais calma, conseguiu adquirir uma outra forma física. Esse é um ponto importante que ajuda a explicar o rendimento do Alex. Mas eu acho que um outro ponto fundamental, sem dúvida, é ele estar encontrando uma equipe que é cada vez mais encaixada, organizada. Isso permite a ele também fazer com que o seu jogo flua melhor, né? Sempre para o jogador é muito mais fácil ele conseguir aparecer, ele conseguir desenvolver o trabalho dele, quanto mais estiver harmonizada e encaixada a equipe. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso nesse início de temporada, e também por isso o Alex tem conseguido se destacar e tem ajudado a gente demais nos últimos jogos. Espero que continue ajudando até o final da temporada. Cara, o que o Alex Teixeira já jogou nesse comecinho, né? O Vasco tem 10 jogos na temporada. 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas o que o Alex Teixeira jogou até aqui, e eu acrescento o Gabriel Peck também, que foram jogadores que no ano passado
você via o Alex jogar com uma dificuldade e dava uma dúvida, ele vai vingar no futebol brasileiro? Ele vai conseguir ser útil por aquilo que ele não conseguiu mostrar na Série B? E o que já mostraram no organizado e em evolução Vasco, o Peck e o Alex Teixeira, eu usaria os dois assim como um retrato da evolução do Vasco. Aquilo que eles não conseguiram jogar no passado e aquilo que eles já conseguiram mostrar nesse comecinho de temporada num Vasco que claramente está muito melhor do que estava quando terminou o ano passado. Carlos Eduardo Lino? Barbieri, boa tarde. E o que você está falando serve para ilustrar o que eu vou perguntar agora para o Barbieri, porque você olha para o Alex Teixeira do ano passado e pensa que talvez o Vasco devesse não substituí-lo, mas arranjar mais jogadores para essa posição. Você vê o Peck e pensa do ano passado que o Vasco talvez precisasse de outros jogadores. Imprensa vive falando em contratação, torcedor vive falando em contratação. Você não é o tipo que coloca isso em entrevistas, Barbieri, eu acompanho bastante suas coletivas, pelo contrário, você valoriza os jogadores que você tem na mão. Mas você é um cara de planejamento também. Deixa eu projetar Campeonato Brasileiro. Você acha que hoje você tem quantos % do teu elenco de brasileiro já na mão? Você acha que pode ter acréscimo ainda? Para não falar em posições, para falar mais no geral, você ainda espera esse elenco mais encorpado para o Campeonato Brasileiro, Barbieri? Boa tarde, Lino. Eu não vou falar em porcentagem, porque acho que é um pouquinho complicado, mas vou responder de forma objetiva a sua pergunta. Eu tenho certeza que a gente precisa, sim, de mais reforços. A gente está trabalhando nesse sentido. Eu respondi isso em outras oportunidades. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que ainda está em processo de formação de elenco. A gente tem falado muito da formação de uma identidade, de um modelo de jogo, e claro que as duas coisas caminham juntas, mas fazendo uma separação, vamos dizer assim, didática, a gente ainda não completou essa fase de formação de elenco, né? A gente vem com esse elenco construindo uma forma de jogar, construindo uma maneira, um modelo e tentando consolidar isso ao longo dos jogos, mas a gente entende sim, e eu posso falar isso com a maior tranquilidade porque é um pensamento que é meu, que é do Paulo, que é do Abel, e a gente entende que precisa sim de mais algumas peças, de mais gente para reforçar esse elenco, e a gente está trabalhando nesse sentido. É uma alegria, é uma felicidade poder ter o retorno do Andrei nesse momento, porque é um jogador de um potencial e de um talento enorme, então ele vem ajudar a gente nesse sentido, mas a gente já sabe que tem aí a princípio um prazo de validade, vamos dizer assim, para a gente poder contar com ele, então a gente também precisa se preparar para essa eventual saída, assim como para a chegada de outros reforços que venham qualificar esse elenco que vem dando uma resposta muito positiva. Quando eu digo isso, posso dizer com tranquilidade, porque eu estou muito feliz com tudo que os jogadores que estão aqui têm apresentado, com a evolução, com o desenvolvimento, com a entrega, com a assimilação do trabalho, mas é claro que a gente sabe que daqui para frente os desafios vão ser cada vez maiores e a gente precisa estar pronto para fazer frente a eles. Já que você citou o Andrei, Barbieri, queria te perguntar sobre o jogador. Ninguém aqui questiona a qualidade do Andrei, que acho que seria titular hoje em qualquer time brasileiro? Possivelmente. Né? Então, assim, a qualidade dele e ainda mais a identificação dele com o Vasco falam por si. No entanto, né, no melhor dos mundos, segundo o levantamento do GE nessa semana, ele fica só até a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu queria te perguntar como você pretende lidar com isso, porque você monta um time, ele tem um super encaixe com o Andrei, você já perde o jogador logo com um quarto de campeonato, digamos assim, um pouco mais de um quarto. Como o treinador pretende lidar com a situação? Olha, eu respondi isso numa outra oportunidade. Eu acho que o maior desafio, ou o grande desafio, é a gente conseguir colocar, claro, o Andrei para jogar, fazer com que ele ajude a equipe do Vasco sem criar uma dependência do Andrei. Se a gente eventualmente viesse a criar uma dependência do jogador, sem dúvida nenhuma seria um cenário, vamos dizer assim, desequilibrado. Posso falar dessa maneira, não ruim, né? Porque poder contar com ele enquanto ele estiver com a gente aqui, sem dúvida, sempre vai ser positivo. Então o desafio é que a gente consiga fazer com que o Andrei entenda a nossa forma de jogar, com que ele possa contribuir, com que ele possa ajudar a gente a ser mais competitivo e mais forte durante a estada dele aqui, sem criar uma dependência dele. Assim, no momento oportuno, ele saindo
e a gente tendo que usar outro jogador ali, a gente tem um modelo mais consolidado, tem uma identidade mais consolidada, continua sendo uma equipe competitiva e o Andrei pode seguir a carreira dele, que tem tudo para ser brilhante. Barbieri, muito obrigado. Você vê, ele tem 41 anos, é um jovem treinador e vai ter domingo já a experiência de ter dirigido as duas equipes do Clássico, Flamengo e Vasco.